Fala, família palmeirense. O Verdão tá com tudo! Já garantido nas oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras cravou a melhor campanha dessa fase de grupos e agora aguarda o próximo adversário com muita moral. O sorteio que vai definir quem cruza nosso caminho rola no dia 2 de junho, ao meio-dia, direto da sede da Conmebol lá no Paraguai. E aí, quem vocês acham que vem pela frente? Lembrando que com essa campanha irretocável, o segundo jogo será sempre em casa, até claro, uma possível semifinal. A final, como todo mundo já sabe, é jogo único e vai acontecer lá no Peru. Agora, virando a chave rapidinho, uma decisão importante foi tomada nos bastidores do clube. Marcelo Lomba vai permanecer no elenco até o fim do contrato que se encerra em dezembro. Com isso, as negociações com Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, foram encerradas. O acerto não avançou e Lomba decidiu cumprir o contrato até o fim da temporada. Muita gente pode estar se perguntando se é para manter o Lomba, por que não renovar logo com ele? A questão é que o goleiro queria mais espaço, sonhava com minutos em campo, talvez imaginando que no Fluminense, por exemplo, poderia ter mais chances. Mas será que teria mesmo? Com o Fábio firme por lá mesmo, com mais de 40 anos, ia ser difícil. E sobre o Grando, vale dizer que ele chegaria com desconfiança por parte da torcida, mesmo sendo um nome aprovado pela comissão técnica, especialmente pelo preparador de goleiros Rogério Godoy, que já trabalhou com ele no Grêmio. De qualquer forma, o Verdão continua atento no mercado. O planejamento é ir renovando a posição, pensando tanto em uma peça para substituir o Lomba, quanto futuramente o próprio Everton. Mas por agora, pelo que tudo indica, não vem ninguém novo para o gol na próxima janela. O mapeamento segue e consultas estão sendo feitas, mas a movimentação deve ser mesmo mais para frente. Falando agora de Copa do Brasil, quinta-feira, tem decisão contra o Ceará pela terceira fase da competição. E olha só, no primeiro dia de venda já foram comercializados 14 mil ingressos. Casa cheia se desenhando mais uma vez no Allianz Parque, muito por conta da precificação acessível. Ingressos a partir de R$40 e os mais caros em torno de 200 ou 220. E o melhor, todos os setores contam com opção de meia entrada. Uma baita chance para o torcedor que ainda não teve a oportunidade de acompanhar o Verdão de perto. Então se liga, essa é a hora de viver a experiência de ver o Palmeiras no estádio. Agora segura essa Rafael Veiga está no radar da Europa e pode deixar o clube após o Super Mundial. O empresário André Curi anda incomodado com o fato do meia estar no banco de reservas e já tem comentado que há propostas se aproximando. Convenhamos hoje, o Veiga não é titular absoluto no time. E isso incomoda o staff do jogador que já havia reclamado da situação do Dudu anteriormente. Dizem que tem clube da Itália, incluindo a Inter de Milão, acompanhando de perto. Se chegar proposta no valor que o Palmeiras considera justo, a chance de negociação é real. O problema é quando o empresário tenta criar um clima ruim no vestiário antes da hora. Mas é aquilo, se for bom para todo mundo, o negócio feito. Enquanto isso, Paulinho segue em recuperação. Ele treinou separado do grupo, seguindo o cronograma individual com o pessoal da saúde e performance e ainda é dúvida para o jogo contra o Ceará. A expectativa é que ele possa estar à disposição já no confronto contra o Flamengo, mas ainda vai depender dos próximos treinos. Vale lembrar que ele está na fase 4 da recuperação, que é a última antes da liberação total. Outro assunto que tá pegando é a possível eleição de Samir Chudi como novo presidente da CBF. Ele chega com proposta de padronizar os gramados no futebol brasileiro. Será que vai pra frente? Vamos ver. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é uma das que já declarou apoio à candidatura dele, que é chapa única. Então tudo indica que o comando da entidade vai mudar de mãos nas próximas semanas. E para fechar, vamos falar do lateral Gustavo Garcia. O jogador se despediu do Nacional de Portugal e agora aguarda a definição do futuro. Com contrato com o Palmeiras até o fim de 2027, ele foi titular em 31 das 33 partidas que disputou pelo clube português, com 2 assistências no currículo. Clubes de Portugal e da Turquia já demonstraram interesse, mas tudo vai depender da decisão do Verdão. Ao que tudo indica, Garcia não será aproveitado nesse momento. A temporada está afunilando com jogos decisivos por todos os lados e dificilmente será agora que ele receberá uma oportunidade no elenco principal.
Se for para testar alguém, deve ser no Campeonato Paulista mais para frente. Aliás, falando em futuro, a grande pergunta que fica agora é como o Palmeiras vai se comportar nessa janela de transferências. O clube tem sido muito criterioso nas contratações, evitando entrar em leilões e apostando mais em oportunidades de mercado do que em grandes investimentos. Só que com o calendário cada vez mais apertado, elenco sendo exigido ao limite e competições pesadas batendo a porta, o Verdão vai precisar ser estratégico. Não dá mais para contar só com os mesmos nomes de sempre. A reposição de peças é fundamental, principalmente em posições como lateral direita, zaga e até mesmo no meio de campo, onde algumas peças já demonstram desgaste ao longo da temporada. Com a maratona de jogos e o estilo intenso de jogo pedido por Abel Ferreira, a diretoria tem o dever de antecipar problemas. E a verdade é que o elenco, apesar de forte, já sente as consequências físicas de um calendário absurdo. Não dá pra esperar alguém se lesionar para correr atrás de reforço. Já vimos isso acontecer no passado e o prejuízo é grande. Por isso o trabalho de bastidores nesse momento é mais importante do que nunca. E não é só na parte física que o elenco sente. A parte mental pesa demais. Disputar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e ainda planejar um Mundial de Clubes exige foco total. Um vacilo em uma competição e todo o planejamento do ano pode ir por água abaixo. Por isso, o Palmeiras já vem trabalhando com profissionais de psicologia esportiva dentro do clube, tentando manter os jogadores alinhados emocionalmente para aguentar essa pressão que não para. Inclusive, sobre isso vale destacar o papel da comissão técnica em manter o grupo motivado. O Abel Ferreira sabe como poucos fazer isso. Ele tem um discurso que mexe com o elenco, trabalha o coletivo e é respeitado até pelos que estão fora do time titular. Isso é raro. Num elenco como o do Palmeiras, com nomes pesados e jogadores acostumados a serem protagonistas, manter o ambiente saudável é uma missão que merece aplausos. O segredo do sucesso do Palmeiras nos últimos anos passa muito por esse comando firme e direto, mas também humano que o Abel tem. Mas é claro que isso não elimina os desafios. Tem jogador que naturalmente vai querer sair, vai receber propostas da Europa ou do futebol asiático e vai querer novos ares. Isso é natural. É o ciclo do futebol. Cabe ao Palmeiras ser inteligente? Nessas transições vender na hora certa e repor com qualidade. O caso do Rafael Veiga, por exemplo, é emblemático. Um jogador identificado com o clube que viveu grandes momentos com a camisa alviverde, mas que hoje está em outro momento técnico. Se for negociado, será com gratidão. Mas a reposição precisa estar engatilhada até para não deixar buracos no elenco no meio da temporada. E tem mais o planejamento para o futuro, não envolve só jogadores. A própria permanência do Abel Ferreira, por exemplo, vive cercada de expectativa. Ele já deixou claro em diversas entrevistas que sente saudade da família, que tem vontade de retornar à Europa em algum momento e que não vê problema em encerrar um ciclo quando sentir que é hora. Por isso, a diretoria do Palmeiras já trabalha com um plano de contingência. Ninguém fala abertamente, claro, mas a busca por um perfil semelhante ao do Abel, caso ele opte por sair, já é discutida internamente. Isso mostra o quanto o clube amadureceu em termos de gestão. O Palmeiras de hoje não é mais refém de improvisos. Existe um projeto em andamento com metas claras e qualquer mudança é tratada com antecedência. A profissionalização da estrutura, com setores bem definidos e autonomia para quem entende de futebol, tem feito a diferença. E isso se reflete dentro de campo. O time é consistente e competitivo e sempre chega forte nas decisões. E não é por acaso. Voltando ao presente, a expectativa agora se concentra no próximo confronto contra o Ceará pela Copa do Brasil. A vantagem no primeiro jogo dá um certo alívio, mas ninguém no clube está contando vitória antes da hora. Abel já deixou claro que quer foco total, nada de salto alto. A torcida promete fazer sua parte lotando o Allianz e empurrando o time do começo ao fim. E não tem jeito quando a torcida vem junto, o Palmeiras cresce. A sinergia entre arquibancada e campo tem sido um diferencial nos últimos anos. É coisa de arrepiar. Quem também pode ser peça importante nessa partida é Endrick. O jovem atacante que está em reta final de passagem pelo Verdão, antes de embarcar rumo ao futebol europeu, vive uma fase excelente. Gols, assistências, entrega. Total! Ele quer sair deixando sua marca e tá conseguindo. É nítido como ele evoluiu nos últimos meses.
A cabeça tá boa, o físico tá afiado e a confiança tá no auge. É daqueles jogadores que mesmo com pouca idade já mostra personalidade de veterano. A torcida sabe disso e trata cada jogo dele como um capítulo especial da história do clube. E falando em base, o Palmeiras segue com o radar atento nas categorias inferiores. O trabalho realizado na base nos últimos anos é digno de aplausos. Da estrutura de treinamento até o acompanhamento psicológico, tudo é feito com padrão europeu. E os frutos estão aí, nomes como Estevão Luiz Guilherme e o próprio Hendrick surgiram desse investimento pesado e sério nas categorias de base. É o tipo de trabalho que garante o futuro do clube sem depender só de contratações milionárias. Aliás, Estevão é outro nome que começa a chamar muita atenção do mercado europeu. Há clubes da Inglaterra e da Espanha acompanhando cada passo do garoto. Mas o Palmeiras não tem pressa para negociar. A ideia é segurá-lo o máximo possível até para que ele ganhe maturidade e possa render ainda mais tanto tecnicamente quanto financeiramente. A postura do clube nesse tipo de negociação é clara, vem de quem quer sair, mas só pelo preço justo, e nesse ponto a diretoria tem sido firme. Não cede à pressão de empresários nem de clubes estrangeiros, e isso é importantíssimo para manter o respeito no mercado. Outro setor que deve ter mudanças em breve é a lateral esquerda. Jorge já não faz parte dos planos há um tempo. Piqueres é titular absoluto, mas o desgaste físico tem sido evidente. Uma peça para revezar ali pode ser fundamental para manter o ritmo e evitar lesões. E o clube já estuda nomes. Nada avançado. Por enquanto, mas o mapeamento segue firme, especialmente no mercado sul-americano. Jogadores de ligas como a Argentina, Uruguaia e Colombiana estão sendo analisados. A ideia é trazer alguém jovem com potencial de crescimento e que chegue pronto para disputar posição. Sobre o meio de campo, a volta de Atuesta ao radar é algo que também merece atenção. O colombiano está perto de ficar à disposição após longo período de recuperação. Se voltar bem, pode ser uma adição interessante ao elenco, especialmente para dar mais opções de criação ao técnico Abel Ferreira. Mas claro, o ritmo de jogo é algo que leva tempo para recuperar, então é mais um caso que será tratado com calma e paciência. Por fim, vale uma menção ao torcedor. A cada jogo, a cada notícia, a cada movimentação fica claro o quanto a torcida do Palmeiras é apaixonada e exigente. Mas também é uma torcida consciente, entende o momento, reconhece o trabalho que vem sendo feito e sabe que nem tudo é resolvido da noite para o dia. O palmeirense quer ver o time ganhar, claro, mas quer ver também uma gestão séria, um elenco comprometido e um futuro promissor. E é exatamente isso que o clube vem entregando. Então, se o presente é bom, o futuro promete ainda mais. Mas como? Sempre a história continua sendo escrita jogo a jogo, treino a treino, decisão a decisão. E o Palmeiras segue firme com os pés no chão, mas com os olhos nas grandes conquistas. Porque aqui a ambição é eterna. E enquanto houver uma camisa verde em campo, haverá esperança de vitória. Avante palestra! Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. O futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar uma das maiores reviravoltas de sua história. Segundo rumores que começaram a circular nos bastidores esportivos nesta semana, a Qatar Airways, uma das maiores companhias aéreas do mundo e conhecida por seu forte investimento no esporte global, teria feito uma proposta histórica para adquirir o controle da Sociedade Esportiva Palmeiras. O interesse da empresa do Oriente Médio estaria alinhado com o desejo de expandir ainda mais sua presença no cenário esportivo internacional, agora com foco na América do Sul. Embora nenhuma das partes tenha confirmado oficialmente a negociação, fontes próximas à diretoria alviverde afirmam que os valores envolvidos ultrapassariam qualquer investimento já feito no futebol brasileiro até hoje. A proposta, segundo especulações, não se resumiria apenas à compra de ativos, mas envolveria também a injeção de capital para a infraestrutura, reformulação de categorias de base e um robusto plano de marketing global com o nome do Palmeiras. No centro, a Qatar Airways já é patrocinadora de grandes clubes como o Paris Saint-Germain e tem histórico de envolvimento em mega eventos, como a Copa do Mundo do Qatar em 2022. A entrada em um dos clubes mais tradicionais do Brasil seria vista
como um passo estratégico para fincar raízes em um dos mercados mais apaixonados e promissores do planeta. Para o Palmeiras, que vive uma fase de estabilidade administrativa e sucesso esportivo nos últimos anos, a negociação poderia representar um novo patamar de competitividade internacional. Internamente, o possível negócio já provoca reações divididas. Enquanto uma ala da torcida vê com bons olhos a chegada de um parceiro com capacidade de transformar o clube em uma potência global, outros demonstram receio sobre a perda de identidade e autonomia. Há também dúvidas sobre os moldes dessa suposta aquisição, já que o Palmeiras é uma associação sem fins lucrativos e não pode ser vendido como uma empresa tradicional, a menos que passe por um processo de SAF, Sociedade Anônima de Futebol, como ocorreu com Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Em meio ao silêncio oficial, a diretoria palmeirense mantém discrição, mas não descarta analisar propostas que possam fortalecer o clube financeiramente sem comprometer seus princípios institucionais. Resta saber se o rumor ganhará contornos de realidade e se o futebol brasileiro está de fato diante de uma nova era. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!